ela ouviu a palavra e ela foi tocada e se batizou e se entregou. Pai, eu sei que a tua palavra salva. Eu sei que não há nada mais poderoso nesse mundo do que a tua palavra. Fala conosco, meu Pai. Usa a minha boca agora, mas ajude essas pessoas a compreenderem, a praticarem a tua palavra, a amarem a tua palavra. Ela é tão preciosa, meu Pai, ela é tão rica, ela é salvadora. Então fala conosco em nome de Jesus, amém. Nós vamos falar duas coisas hoje. Nós vamos falar como o mal trabalha enganando o ser humano, isso desde o início da criação. E nós vamos falar sobre os sinais da volta do Senhor Jesus. Esse momento agora é o momento mais alto do culto, é o momento mais forte. Tema, porque não é a minha palavra, não é a palavra de um homem, de uma igreja, de uma instituição, é a palavra de um Deus que eu vou pregar para você. Ela já está se cumprindo e nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprir. Ela não vai se cumprir não, ela já está se cumprindo. O ser humano crendo ou não, a palavra de Deus está se cumprindo. E ela pode te salvar. Nós ouvimos quem nós queremos. Tem gente que você não quer ouvi-la. Você escolhe quem você ouve. Mas a minha vida mudou quando eu ouvi Deus. Quando eu ouvi a voz de Deus, a palavra de Deus, foi que me mostrou o caminho certo, o caminho da salvação. Foi a palavra de Deus que trouxe temor para mim. O diabo, ele é enganador. E ele chegou para Eva aqui no capítulo 3, versículo 5, diz assim, ó, numa conversa com Eva, ela parou para conversar com o diabo, e ele disse: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta e olha para mim agora e preste bastante atenção. Você se torna, ou nós nos tornamos igual a quem nós ouvimos. O diabo, conversando com Eva, disse assim, ó, se você comer desse fruto, Deus sabe que você vai se tornar igual a ele. Mas quando Deus criou o ser humano já era igual a Deus. Porque Deus criou o ser humano como? Imagem e semelhança dele. Mas o diabo veio com a conversa, dizendo, ô Eva, se você comer, seus olhos vão se abrir. Você vai conhecer o bem e o mal. Deus sabe, Ele está escondendo isso de você. E você vai se tornar igual a Ele. Come. Pode comer. E ela realmente foi na do diabo e se deu mal. Se você quer se dar bem, escute a voz de Deus. Pratique, obedeça, com vontade ou sem vontade. Se você quer ser salvo, escute Deus. Se você quer se perder, escute o diabo. Ele fala. Ele é uma voz. Que voz, bispo? A voz do engano. Ele engana. Ele quer que você deixe a palavra de Deus entrar no ouvido e sair pelo outro.
Quantas vezes você ouviu a voz de Deus, a palavra de Deus, e você não mudou? Se você perguntar o que Deus quer e o que o diabo quer, eu te falo. O que o diabo quer é que você entre na igreja de um jeito e saia do mesmo jeito. Você entrou aqui viciado, ele quer que você saia viciado. Você entrou aqui magoado, ele quer que você continue com essa mágoa. Você chegou aqui com dúvida, ele quer que você continue com dúvida. Você chegou aqui indeciso, se me batiza ou não me batizo, ele quer que você continue sem se batizar. Você chegou aqui preso no pecado, ele quer que você continue preso no pecado. Ele sabe o poder da palavra, ele é ladrão da palavra. Ele sabe que a palavra de Deus, ela é salvadora, ela é poderosa. Então ele trabalha para que a pessoa fique preocupada com os problemas e não preste atenção, não se concentre na reunião, na hora da palavra, nesse momento tão importante. Que a pessoa converse com alguém, que a pessoa durma, que a pessoa se distraia, porque a palavra traz temor. Ele trabalhou para derrubar Adão e Eva com engano. Só que ele continua trabalhando para enganar o ser humano. E ele trabalha de várias formas. Você quer ver uma forma que ele engana muitas pessoas? Ele diz assim: tem problema não você pecar? Tem o sangue de Jesus para te lavar. Pode pecar. Tem o sangue de Jesus para nos lavar? Tem. É verdade que tem o nome de Jesus. Mas o Senhor Jesus não sofreu na cruz, não gemeu no nosso lugar, não padeceu, não enfrentou o inferno na cruz, para nós vivermos no pecado. Tem o sangue dele para nos lavar. Mas o pecado na vida de um salvo é um acidente. Não é uma maneira de viver. Quando você tem um entendimento da verdade, é diferente. Quando a pessoa é salva, ela mostra um fruto. Diga comigo, transformação. Quem é salvo tem essa marca da transformação, foi transformado. Era viciado, não é mais viciado. Tinha mágoa, hoje perdoou. Estava preso no pecado, hoje está livre. Era uma pessoa que falava muitos palavrões, hoje não fala mais. Vivia uma vida errada, hoje vive uma vida reta. Ah, bispo, mas a salvação não vem pelas obras, tá bom. Mas o salvo tem frutos. Mostra com frutos que mudou. O salvo, ele é testemunha viva de Jesus. O salvo, aonde ele está, ele mostra Deus no caráter dele, na maneira de viver, nas suas palavras, no seu modo de agir, de reagir, de viver. Ele mostra Deus. Você sabia que Deus queria que Israel fizesse isso? Deus queria que a nação de Israel mostrasse Ele. Você sabia que o plano era esse? Mas cada dia Israel tem envergonhado mais a Deus, tem entristecido mais a Deus, tem endurecido mais o coração para Deus e tem sofrido mais. E Deus levantou a igreja para que a igreja mostre ao mundo o caminho da salvação. Mas como testemunha, transformados, não mentindo, não enganando, não sendo uma coisa dentro da igreja e outra coisa lá fora. Tem o sangue de Jesus, sim, ele nos lava, mas não para nós ficarmos brincando e achando que nós podemos viver no pecado e depois é só pegar o sangue de Jesus que ele vai nos lavar. Não se brinca com Deus, não se brinca. Você tem que escolher um lado enquanto há tempo. Deus, Ele me cobra muito para eu falar sobre isso, sabia? Salvação, fim dos tempos.
muito, porque eu sei que nós estamos nesse período da misericórdia. Aquele versículo fica falando tão forte dentro de mim: buscai o Senhor enquanto há tempo. Ainda dá tempo, ainda tem misericórdia, ainda tem compaixão, ainda tem tempo para você consertar a sua vida com Deus hoje. Tudo que Deus quer é que você diga: diabo, acabou, não vou mais fazer isso, não quero saber quanto eu vou perder, amizade, dinheiro, eu não quero saber. Eu quero saber de uma coisa: a minha alma. A minha alma. O que Deus espera de você é que você não ouça a voz do diabo, do engano, mas é que você ouça a voz dele e se entregue, e seja dele, e tenha a sua salvação. Eu creio que você está percebendo que o fim se aproxima. Eu creio que você está compreendendo isso diante de tudo que nós estamos vendo acontecer. Abra aí sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4,16. 1 Tessalonicenses 4,16. Primeira Tessalonicenses 4,16. Você entendeu que não se conversa com o diabo? Você entendeu que ele é o mestre do engano? Você entendeu que a sua vida tem que estar firmada aqui, ó, aonde? Na palavra de Deus. Já acharam? 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Já achou? Olha aqui para mim, para você entender. Deus, Ele quer que venhamos amadurecer na nossa fé. Deus não quer que a nossa vida com Ele seja rasa, seja só de pedir. Eu peço também, eu tenho minhas necessidades, eu também oro a Deus, Ele supre as necessidades, Ele responde orações. Eu sei disso. Inclusive no próximo domingo nós vamos ter o domingo das orações não respondidas. Todo mundo tem uma oração que não foi respondida ainda. Vamos falar sobre isso e vamos nos apresentar perante Deus com aquilo que Ele não respondeu ainda. Mas entenda, por favor, Deus, Ele quer a igreja dele madura, firmada. Ele quer a igreja dele edificada na palavra dele. Uma igreja que viva da maneira que Ele quer. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Tem duas maneiras de você viver: distraído com esse mundo ou focando a sua salvação. O Senhor Jesus disse que no final dos tempos a maioria dos seres humanos iriam estar distraídos nesse mundo, não iam estar focados na volta de Jesus, mesmo com tantos sinais que nós estamos tendo. Infelizmente o ser humano, na sua maioria, vive distraído. Esse versículo de 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá da onde? Do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram, não é só quem morreu, não são todos que morreram não, morreram como? Em Cristo, ressuscitarão primeiro. Olha para mim, você pode morrer em Cristo ou não.
Você pode morrer salvo ou perdido. Morrer, nós sabemos que nós vamos morrer, se o Senhor Jesus não voltar antes. Eu vi um pastor, que foi meu pastor, eu vi ele pregar várias vezes na reunião, e essa semana ele partiu, morreu. Mas morreu firme, morreu com Jesus, morreu salvo. Eu falei que na semana retrasada, um muro caiu aqui no Brás, e uma das 3 pessoas que morreram naquela tragédia foi um obreiro nosso, morreu salvo. Os outros eu não sei quem eram, não posso julgar. Essa semana, do nada, aqui pertinho, uma explosão, né? Uma casa de fogos clandestina explodiu, uma pessoa morreu, várias casas foram afetadas, vários carros, se eu não me engano, umas 10 pessoas ficaram feridas. Quem ouviu o barulho? Quem estava próximo ouviu o barulho? Faz assim. Eu estava aqui no templo e eu não ouvi nada, mas muitas pessoas disseram que o barulho foi forte, o estrago foi grande. Ninguém imaginava, ninguém sabia que naquele momento ia ter uma explosão e teria morte, teria feridos. Então a morte é uma coisa que nós sabemos que vai chegar para todos, se o Senhor Jesus não voltar antes. E quando você vive focado na sua salvação, você está preparado tanto para morrer em Jesus, como para a volta dele. Ele vai voltar. Esse Jesus que subiu, foi assunto ao céu, ele vai voltar. Só que ele não vai pisar aqui na terra, ele vai voltar até as nuvens. Nós que vamos subir, a igreja que vai subir para encontrar com ele nos ares. Primeiro, os que morreram em Cristo vão ressuscitar, mas nós vamos subir todos juntos. A Bíblia diz assim, versículo 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Aonde? Nas nuvens, juntos com eles, tá? A encontrar o Senhor aonde? Nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos o quê? Uns aos outros com estas palavras. Olha para mim, por favor. Observe que quem escreveu assim, ó: e nós, os vivos, subiremos. Ou seja, quando escreveu, pensou também que iria ser arrebatado, mas morreu antes. Eu não sei se eu vou ser arrebatado ou se eu vou morrer antes, mas uma coisa eu sei: eu vou sair desse mundo salvo. E quando a Bíblia diz consolai, fortalecei uns aos outros com essas palavras, é porque o verdadeiro cristão pensa na volta de Jesus, no arrebatamento, no céu. Eu fico pensando como é o céu, eu fico pensando na eternidade. Quando o diabo traz uma tentação, eu lembro do céu, eu falo, não vou trocar isso pelo céu. Quando o diabo traz uma proposta, eu digo, eu não vou acessar isso, eu não vou cair nessa, eu não vou trocar esse prazer momentâneo por uma coisa eterna. Eu digo não para o diabo, eu penso no céu, eu estou vendo aqui embaixo as coisas acontecendo exatamente como o Senhor Jesus disse que iria acontecer. Por causa da iniquidade,
o amor de quase todos, o Senhor Jesus disse que iria esfriar. O ser humano está frio. A mulher disse que o marido dela sofreu um acidente, e nesse acidente que o marido dela sofreu, não ajudaram não, roubaram o relógio, roubaram a aliança e o cordão dele. O ser humano, ele está parecendo mais com Deus ou com o diabo? Com o diabo. O ser humano, na sua maioria, eles estão perdidos. Eles pensam em si. A pessoa vê a outra sofrendo um acidente, agonizando, e a pessoa pensa em tirar para ela. Quando ela chegou, marido morto, sem aliança, sem relógio, sem cordão, sumiu. Alguém roubou. Alguém frio. Foi para casa dizendo assim, ó, me dei bem. Será que se deu bem? Levar alguma coisa roubada para casa é se dar bem? Não. A Bíblia diz que é maldição. Deus odeia a prática do roubo. Mas o ser humano, ele quer ser esperto, mais esperto que todos. Na cabeça da pessoa não tem ninguém vendo, mas ele esquece que ele vai prestar conta com Deus. Você pode fugir de prestar conta com os homens, mas um dia Deus vai te chamar para prestar conta com Ele. Não tem jeito. Esse amor se esfriar, isso aí já está claro, que o ser humano está cada dia mais frio. Quando nós falamos que estamos próximos a uma grande guerra, a uma terceira guerra mundial, é porque as nações estão se unindo, conspirando. Nessa guerra da Ucrânia com a Rússia, nós vimos mísseis que nunca tínhamos visto, fazendo um estrago. O pastor de lá, da Ucrânia, diz que está, olha, cada dia mais difícil. Mísseis que destroem um quarteirão todo. E tem armas que nós nunca vimos em ação, mas as nações já têm e se orgulham disso, e cada dia querem ter mais. Já tivemos a primeira guerra mundial, a segunda guerra mundial, mas sabemos que se houver a terceira, não se compara nem com a primeira nem com a segunda, porque as armas hoje são mais potentes. É outro nível de destruição. Você está vendo a natureza, não tem volta. Nessa batalha com a natureza, o ser humano perdeu. Pode fazer o que for, que não retrocede mais. Pela ganância do ser humano, ele perdeu essa batalha. A Bíblia diz que a natureza está gemendo e esperando a redenção. Nós também temos que esperar a volta de Jesus. Estamos gemendo também. A natureza está gemendo e dando sinais. Agora estão dizendo que vai vir mais um ciclone, né, por esses dias. Nosso país, o Brasil, nós não tínhamos conhecimento de tornado, de ciclone, não era uma coisa comum para nós. Agora nós já estamos ouvindo falar ciclones, tornados, ventos acima de 100 por hora, ventos de 250 por hora, e só Deus sabe o que vem pela frente. O homem perdeu a mão, o homem se perdeu na sua ganância. O homem, ao invés de pensar no futuro, ele pensa o seguinte: tem essa árvore, eu vou ganhar dinheiro com essa madeira, e vai derrubando tudo, e não quer saber dos filhos, dos netos, das próximas gerações, ele quer saber do bolso dele, e sai destruindo tudo. Você não vê diminuindo isso, você só vê isso aumentando pela ganância. E você vê as pessoas com tanto dinheiro, e mesmo assim elas querem mais e não estão nem aí. O ser humano se perdeu. Nós sabemos que estamos perto de uma grande guerra. Nós sabemos que o amor já se esfriou. Nós estamos vendo as pessoas dando valor
Nós estamos vendo as pessoas se preocupando com o que não deveriam se preocupar, e o principal, que é a vida eterna, o ser humano não se preocupa. Nós estamos vendo o diabo enganando as pessoas dentro da igreja. O diabo fica falando na mente da pessoa: sai da igreja, você tem que ficar livre. O diabo fala do que tem da porta para fora. Lá tem aventuras, lá tem mulheres, lá tem prazeres, lá tem homens, lá tem drogas, lá tem isso. Mas as pessoas que vêm de lá vêm sofrendo, porque ele não fala do que tem da porta para dentro. Aqui tem paz, aqui tem segurança, aqui tem proteção, aqui tem livramento, aqui tem vida eterna, e é bom estar com Deus. Mas ele ilude o ser humano, como ele já fez com muitas pessoas, para que se distancie de Deus. E vou dizer mais: você não precisa nem sair da igreja para começar a sofrer. É só você tirar Deus de primeiro lugar. É só você esfriar dentro da igreja. É só você começar a colocar coisas e pessoas no lugar de Deus, para você ver se você não começa a afundar. O diabo é o rei do engano, é o mestre. Ele sabe o que ele fala, o que ele mostra. E o ódio dele é quando uma pessoa é firme e diz assim: não, diabo, não quero, não vou, acabou, vou me entregar. Ele fica louco, porque ele perdeu uma alma, e ele não quer perder nenhuma alma para Deus. Ele luta, ele disputa alma por alma. E você sabe o que luta contra a sua alma. Você sabe o que te prende para não deixar você ser o que Deus quer que você seja. Então abra mão do que você não abriu ainda. Largue o que você não largou ainda. Faça o que você não fez ainda. Pare de ir aonde Deus já falou para você parar. Pare de acessar o que Deus já mandou você parar de acessar. Porque Ele fala isso para o seu bem. Porque Ele quer sua alma eternamente com Ele. Porque se não for com Ele, vai ser lá embaixo com os demônios. Lá embaixo. Me perdoe falar dessa maneira, mas é para o seu bem. Eu quero terminar com esse versículo de Lucas 21, versículo 25. Vamos ler até o 27. Lucas 21, do 25 até o 27, que diz assim: e haverá sinais aonde? No sol e na lua e nas estrelas. Vira e mexe, você está ouvindo falar. NASA fala que o sol, exatamente como o Senhor Jesus disse que aconteceria. E na terra o que? Angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e o que? Eu vi umas imagens esses dias do mar invadindo a cidade, uma coisa horrível. Uma coisa horrível. Ele diz assim: homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão aonde? Ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir quem? O Filho do Homem. Aonde? Numa nuvem. Com quê? Com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para onde? Para a sua conta? Para o que está faltando na sua vida? Para cima, e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está o quê? Olha para mim, por favor. É isso que até hoje eu não entendi. O Senhor Jesus disse que teríamos sinais, que a palavra dele ia se cumprir. Quando isso acontecesse, era para levantarmos a cabeça e olharmos para o céu e pensarmos nas coisas do alto.
e vivêssemos na expectativa da vida eterna, do céu, da salvação, para não nos distrairmos com nada. E o ser humano está fazendo o contrário. Os sinais estão aí, a palavra está se cumprindo, e o ser humano cada dia olha mais para baixo, mais distraído, mais desatento. Você acha que poucas almas vão para o inferno? Jesus disse que poucos serão salvos. Que você faça parte dos poucos que temem a Deus. Que você faça parte dos salvos. Se morrer, morreu salvo. Se Jesus voltar, que você possa subir para encontrar com Ele nos ares. Quando o Senhor Jesus foi batizado, o céu se abriu. O céu se abriu. Estevão, antes de morrer, viu o céu aberto. Um dia o céu vai se abrir para a gente, para nós subirmos. Mas um dia também o inferno vai se abrir para muita gente descer. Eu não posso decidir por você. Eu oro a Deus para que Ele me use para te ajudar, para tentar despertar. Mas eu tenho limites. Eu só posso chegar aos seus ouvidos. Mas o Espírito Santo pode tocar em você, pode convencer você. O freio desse mundo chama-se o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele está nesse mundo detendo o diabo, mas quando ele for tirado, a palavra também será tirada, e o diabo tomará conta de tudo. Eu não quero estar aqui para ver. Eu não quero. Para mim esse mundo já não tem mais valor nenhum. Eu não sei para você, mas para mim já perdeu a graça. Eu queria orar por você. Eu queria que você aproveitasse a chance que o Espírito Santo está te dando, para você hoje se reconciliar com Deus, limpar a sua vida, resolver. Resolva, tá? Daqui a pouco chega a notícia: Jesus voltou. Daqui a pouco a trombeta, toca a trombeta aí, meu filho, prepara a trombeta aí. Daqui a pouco, ó, estava dormindo. Eu não sei onde você vai estar. Talvez no trabalho. Pode tocar, pode deixar tocando. Eu não sei se vai estar no trabalho, em casa, na cama. Eu não sei onde você vai estar, dentro da igreja. Daqui a pouco a trombeta toca e os salvos começam a subir. Daqui a pouco. Amém. Isso vai acontecer, gente. Isso vai acontecer, isso está perto de acontecer. Deus está avisando. Todo olho verá. Bispo, quem estiver dormindo, o que mais tem hoje são câmeras, o que mais tem hoje é internet para poder espalhar isso no mundo inteiro. A Bíblia diz que vão ter pessoas na mesma cama dormindo, porque um horário é aqui no Brasil, outro horário é na outra parte do mundo. Então não vai pegar todo mundo acordado. A gente vai estar dormindo. E a Bíblia diz que 2 estarão na cama, um será levado. Quando acordar, cadê minha mulher? Está no banheiro. Vai no banheiro, não está. Cadê minha mulher? Está no outro quarto. Está na cozinha falando comigo. Não está não, está no céu, já foi. Porque ela levou a vida com Deus a sério. Falou tanto com você e você não abriu seus olhos. Lutou, gemeu com você. Talvez não te largou por causa da sua alma, porque ela ama a sua alma. Ela não te larga por isso, porque ela não quer perder você para o diabo. Com ela já é uma guerra, imagine sem ela. De repente seu marido não te largou por causa da sua alma, porque ele sabe que com ele já é difícil empurrar você. Imagine sem ele. Mas graças a Deus que tem casais que são firmes. E naquela casa, se Jesus voltar na hora que estiver dormindo, vai sumir os 2. Tem casas que vão sumir todo mundo. Por isso que eu oro muito pela minha família e peço para Deus salvar minha família toda. Não sei na sua casa, mas está perto da trombeta tocar. Ele vai descer.
até as nuvens, a buscar a igreja dele, que é perseguida por causa dele, que ama ele, que obedece a palavra dele. Eu não sei você, mas me dá uma alegria tão grande. E quando eu penso nisso, é triste você que ainda tem medo. Fique em pé. Você tem medo porque você nunca se entregou mesmo. Mas você que se entregou, isso te alegra, isso te dá força, porque você não se entregou 99%. Já viu aquele álcool 99%? Ele mata as bactérias 99,9%, mas tem a 0,01 que não mata. Não tenha 0 nem 0,01% com o diabo, não. Tenha nada com o diabo, não. Ele já está condenado, ele está perdido. Você não está perdido. Você está vivo. Você não morreu ainda. Talvez chegou perto da morte. Tu não morreu, rapaz. Naquele acidente, naquela pandemia, naquele assalto, naquela doença que você ficou dias internado, você esqueceu como você estava na UTI, e gente orando pela sua alma. Tu esqueceu disso. E Deus com paciência, que paciência, que amor, que amor, que amor. Eu olho para esse tempo, desde os meus 16 anos, eu estou com Jesus, 35 anos, nessa caminhada, quantas lutas, dificuldades, mas eu vi em cada momento difícil da minha vida, Ele me guardando, me sustentando, me dando força. Eu passei uns anos da minha vida no Rio de Janeiro, eu tive tantas experiências lindas lá. Eu vi, sabe, pessoas idosas, pessoas com 80 anos, 90 anos, apertando a minha mão e dizendo assim: bispo, eu estou firme desde o coreto, eu estou firme com Jesus há 40 anos, 45 anos, não sei quantos anos. Que alegria, meu Deus, que alegria. Eu falei: oh, meu Deus, me ajude para que eu consiga também. Eu não quero nunca envergonhar teu nome. Eu já orei a Deus: se o Senhor vê que eu vou escandalizar teu nome, se o Senhor vê que eu vou me afastar de ti, me leve antes, mas não deixa eu perder minha salvação. Ele pode me levar como Ele quiser. Toda hora Ele está pegando carro aí, toda hora pegando um voo, toda hora Ele está em casa, como Ele quiser, que Ele me leve, mas me leve salvo. Eu não vou para o inferno. Não sei como é que tem uns que dão tanta sopa para o diabo com a alma deles. Se Deus falou com você hoje, se Deus falou com você, Deus, e hoje você vai abrir mão de uma coisa que você não tinha largado ainda. Hoje você vai dizer não para o diabo, para o inferno tudo. Hoje você vai se entregar. O diabo quer que você entre aqui perdido e saia perdido, mas hoje você entrou perdido e você sai salvo. Hoje você entrou sujo e você sai lavado. Hoje você chegou caído, mas vai sair de pé. Hoje você chegou aqui sem ouvir Deus, mas a partir de hoje vai voltar a falar com você. Hoje você chegou afastado, mas vai se reconciliar com Ele e ter paz. Você acha que o viciado tem paz? Você acha que o ímpio tem paz? Você acha que o pecador tem paz? Você acha que o adúltero tem paz? Você acha que o ladrão tem paz? O criminoso tem paz? Sabe o que é que tem paz? Quem tem um príncipe da paz. Quem tem Jesus. Quem tem Jesus tem paz. Se você quiser, vai haver salvação aqui. Eu não consigo ver, mas eu tenho certeza que tem. Na primeira semana, quando começou esse assunto das raízes, foi exposto, várias raízes. Depois foi
trabalhado para que você enxergasse as suas raízes. Hoje é a terceira semana. Nós vamos falar sobre o cortar as raízes. Esse versículo de Mateus 3,10 diz assim, coloca aí por favor, na tela. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz o quê? Bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Entenda uma coisa: qualquer corte dói. Se for um corte pequenininho, dói. Se for um corte maior, dói mais ainda. Se for mais profundo, a dor aumenta. Então, eu sei que dói. Quando nós vamos operar, nós tomamos o quê? Anestesia, em seguida já antibióticos, remédios, para não sentir dor, porque dói. Eu sei que cortar raízes não é fácil, mas é necessário. Se você quer ter essa área sentimental glorificando o nome de Deus, você precisa cortar coisas da sua vida, e esse corte ninguém pode fazer por você. Deus não vai cortar. Se dependesse só de Deus, todo mundo teria vida sentimental 100%. Mas não depende de Deus, depende de você enxergar e realmente querer se livrar disso. Entender o quanto isso te prejudica, o quanto isso te atrapalha. E nós vamos falar hoje sobre algumas ferramentas. Eu não vou nem dizer a quantidade de ferramentas, mas nós vamos falar sobre algumas ferramentas que você pode usar, ferramentas que você pode utilizar para ficar livre de uma vez dessas raízes. Tem raízes que são profundas, tem raízes que são antigas. Eu não sei se você já viu alguém arrancando a raiz de uma árvore. Não é fácil, não. Eu sei que não é fácil, mas eu queria, junto com o Rose, te ajudar a enxergar algumas ferramentas que podem ser ferramentas que vão fazer a diferença na sua vida sentimental. Vamos começar? Coloque a primeira ferramenta aí. A humildade é o machado que o quê? Corta a raiz do orgulho. Começa aí, Rose, falando da humildade. Eu gostaria de colocar um versículo, Mateus 5:3, diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, ou seja, felizes os humildes. O Senhor Jesus está dando a receita aqui da felicidade. Muitos acham que a felicidade está em coisas, está em bens materiais, está em pessoas, está em ser conhecido, ter fama. Não, a felicidade está em você ser humilde, porque o humilde, ele entende a sua pequenez, ele entende o quão frágil ele é, o quanto ele precisa ainda aprender, que enquanto nós vivermos, enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos estar aprendendo. Nós precisamos aprender todos os dias. Então o humilde entende isso, mas já o orgulhoso não. A orgulhosa, ela diz assim: você me conheceu assim, então aguente agora, você tem que ficar comigo até o fim. Isso é um poço de orgulho. E o orgulho não agrada a Deus, mas a humildade sim. O humilde reconhece que errou, reconhece que não está sempre certo, reconhece que precisa crescer, amadurecer, desenvolver. É interessante porque a pessoa, ela sempre pensa que na área profissional ela precisa crescer, ela precisa estar fazendo outros cursos, ela precisa renovar, ela precisa muito disso. Mas na área sentimental, espiritual, muitas pessoas não têm esse entendimento de que elas têm que
aprender, que elas aprendem umas com as outras, nós aprendemos até com as crianças. Então, seja humilde, busque isso em Deus, porque só Deus pode fazer essa mudança. Mas reconheça que você não tem sido humilde em alguma área da sua vida. E uma coisa, a pessoa humilde, ela está aberta. Ela é fácil de lidar. A pessoa humilde, ela não tem dificuldade para pedir perdão. Daqui a pouco nós vamos entrar nessa segunda ferramenta, que é o perdão. Mas a pessoa humilde acaba bem. Quando você tem um relacionamento com a pessoa humilde, você vê ela mudando. Você não vê ela estagnada. Você não vê ela piorando. A humildade dela faz ela melhorar. Por exemplo, Davi era humilde. Ele cometeu erros? Cometeu. Mas você vê Davi dizendo: ensina-me, Senhor, várias vezes. Porque quem é humilde aprende. Quem é humilde, Paulo fala: eu aprendi a viver contente em todas as situações. Aprende. Quem é orgulhoso está fechado. O orgulhoso, ele está certo. Ele acha que está certo, ele acha que sabe tudo, né? O orgulhoso, ele se vê acima das outras pessoas, né? Ele que está sempre certo, ele que sabe mais, a forma dele fazer é a melhor. No caso das mulheres, até em relação a produtos de limpeza, ela acha que assim, o que ela aprendeu, a forma que ela faz é a melhor, é a correta. Como se ninguém mais soubesse, como se ninguém mais pudesse fazer do mesmo jeito que ela ou melhor que ela. Não, eu faço porque se eu não fizer, ninguém vai fazer igual. Orgulho. O orgulho, ele trava a pessoa. Ele faz Deus lembrar do diabo. Porque o pecado do diabo foi o orgulho. Pessoa orgulhosa, ela perde o casamento, mas não pede perdão. Ela perde. A pessoa orgulhosa, ela perde não só casamento, relacionamentos, ela perde dinheiro, ela perde oportunidades, ela fica cega. O diabo gosta do orgulho, porque o orgulho te fecha no seu mundinho. Então você não fica aberto para poder aprender. Por exemplo, nós temos na Bíblia Ló. Ló conviveu lado a lado com Abraão. Se fosse humilde, teria aprendido mais e não teria terminado tão mal como ele terminou. Está dando para você entender? O Senhor Jesus disse assim: aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde. Ele disse: aprenda de mim. Tem gente que eu não sei com que ela aprendeu a ser orgulhosa. Como isso atrapalha. Pessoal, conviver com a pessoa orgulhosa é guerra, é luta. Conviver com a pessoa orgulhosa, eu já perdi as contas. Quantas vezes eu já pedi perdão a você? Eu não faço ideia. E também não faço ideia de quantas eu já perdoei e de quantas eu já pedi perdão. E eu vou pedir várias vezes, porque não tem ninguém perfeito. O problema do orgulhoso é que ele acha que ele é perfeito. Ele acha que ele não tem erro. Então ele está fechado no pensamento pobre dele. Ele podia aprender tanto. Tem maridos que falam assim para as esposas: quem é você para me ensinar alguma coisa? Quem é você para falar comigo isso? Ele não vê a pessoa como alguém que possa ensinar, ajudar, somar na vida dele. Não, é ele, ponto. E às vezes, por exemplo, eu atendi um casal que ele conheceu ela como garota de programa. E ele gostou dela, começou uma família com ela. Mas ele era tão orgulhoso que na hora das brigas ele ficava jogando na cara dela. Isso que ela acabou de falar aqui. Quem é você? Quando eu te conheci, você estava na rua, você fazia programa. E para que, criatura, você começou um relacionamento com ela, você já sabia, para ficar jogando na cara dela a vida inteira? Com seu orgulho?
Às vezes é um filho, já tinha um filho. Você sabia que ela tinha um filho? Que ele tinha um filho, e você fica descontando a criança. E você não deixa ele ser pai, ela ser mãe, por causa do seu ciúme, por causa do seu orgulho. Rapaz, o orgulhoso, quem convive com o orgulhoso, você não consegue acrescentar nada na vida da pessoa. Nada. Você dá conselhos para o bem, ele quebra a cara, mas ele não te ouve. Falando em quebrar a cara, quantas são as jovens que a mãe chegou para ela e falou assim: minha filha, não namora esse rapaz, não se casa com ele não vai acrescentar na sua vida, minha filha, ele é cheio de problemas, não faça isso. E a filha, desobedecendo, vai e faz. Aí quebra a cara, aí chega lá nesse relacionamento, começa a apanhar, é traída, e ela se sujeita a esse relacionamento só para não reconhecer para a mãe ou para o pai que ela estava errada. Mãe, a senhora tinha razão, me perdoe, eu errei. Ela não quer. Por puro orgulho, ela se sujeita a ficar apanhando só para não pedir ajuda para a mãe. Ela finge, se ela apanha, ela se maqueia. Se ela está triste, ela finge ficar feliz só para a família não desconfiar. Mas a verdade é que ela entrou na furada. E o orgulho dela não deixa ela descer. Se você for humilde, porque Jesus fez isso como o primeiro ensinamento nas bem-aventuranças que ela leu aqui, é o primeiro de todos. Por quê, hein? Qual o motivo de ser o primeiro? Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Por quê? Qual o motivo de Jesus falar isso como o primeiro? Não foi o segundo, o terceiro? Porque não adiantava ensinar os outros se a pessoa não fosse. O orgulhoso não quer aprender. Por que você está aqui? Porque você é humilde, acredito eu. Mas se não é, está aí rebatendo. É porque você não quer ser minha mulher, porque você não quer ser meu marido, é porque você não quer ser minha vida. A gente prega, mas dentro de você é tão orgulhoso que você discute com Deus. Você discute com Deus. Seu orgulho é tão grande que você acha que a palavra de Deus está errada e você está certo. Lembra da pregação de ontem? Que Pedro falou: não, Senhor, estou pronto. Jesus falou: antes que o galo cante quantas vezes? 3 nada, uma vez só. Só se o galo cantou 3 vezes na sua casa. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. É uma vez só que o galo cantou. O galo que está cantando todo dia lá. Mas ele achou que Jesus estava errado, e os discípulos foram na onda dele: não, nós estamos prontos, ou prontos. Jesus disse: estão não, vocês não estão não, vocês não se conhecem. Seja humilde que Deus te ajuda. Seja humilde para falar, humilde ora, humilde fala: Deus, eu não sei o que fazer mais com esse homem, com essa mulher, eu não sei mais o que fazer nesse casamento, me ajude, me dá uma luz, me ajude, eu não sei o que fazer. Só humilde faz isso, essa oração. Já viu orgulhoso orando? Vê na Bíblia a oração do orgulhoso: eu não sou igual àquele ali. A pessoa já ora se colocando. É horrível. Mas é tão gostoso viver com a pessoa humilde, porque ela erra, mas ela reconhece. Porque todo mundo erra. Mas é tão bacana quando chega minutos depois, ou hora, tem gente que só chega semana depois, anos depois a pedir perdão. É uma guerra, viu? Se eu tiver qualquer problema com Rose, ela não vai dormir sem resolver comigo. Eu não deixo. Quando, em todas as situações que eu pedi perdão, ou ela me pediu perdão, um desarmou o outro. Porque quando fala: me perdoe, eu errei, acabou o assunto. Mas quando não pede, acaba o argumento, né? Vai argumentar mais o quê? Se a pessoa já está pedindo perdão, já reconhecendo, né, o erro, não tem mais o que falar. Então, pratique, pegue esse machado, corta o orgulho de uma vez da sua vida, se livra disso, vigie em relação a isso. Será que não é o orgulho que está me atrapalhando?
Será que não é o orgulho que está impedindo eu viver melhor? E pega o machado da humildade e passa a foice. Vamos para o segundo? Mas corta com força, tá? Coloca força nesse machado. Segundo, lê aí, Rose. O perdão é o machado que corta a raiz da mágoa. O perdão. Eu já vi, nesses quase 30 anos que eu prego a palavra de Deus, gente ser curada, liberta, abençoada, porque entendeu o poder do perdão. Ela entendeu de uma maneira que ela não fica assim, ela não merece ser perdoada, ele não merece ser perdoado. Não, eu também não mereço ser perdoado por Deus, mas eu vou perdoar porque é necessário. Eu não vou guardar isso dentro de mim, porque você pode guardar o que você quiser dentro de você. Se eu posso guardar coisas boas, para que eu vou guardar mágoa? Para que eu vou guardar essa sujeira? Para quê? Para que eu vou deixar isso me matar? Isso crescer dentro de mim? Porque a mágoa mata você, faz você ficar irado, faz você tomar atitudes sem você pensar. A mágoa é uma coisa diabólica, e tem gente que tem essa facilidade, né, de guardar isso dentro dela, de ficar remoendo, de ficar ali, coisas que aconteceram há 1 ano atrás, há 10 anos atrás, parece um museu. Tem um versículo em Hebreus, coloca aí para mim, 12:14, diz assim, ó: segui a paz com todos, e o que? A santificação, a qual ninguém verá o Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de quê? De amargura, fazendo o quê? Brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Essa raiz da mágoa, ninguém vê. Você vê a raiz? Onde é que ela fica? Lá embaixo. Você não vê a raiz, ninguém vê, você só vê depois que brota. Mas quando brota, faz mal para você e começa a contaminar outras pessoas, porque o que sai da sua boca mostra que você está ferido. O ferido fere, né? O ferido no meio fere. das palavras. O ferido, o machucado machuca. Cada um dá o que tem. Essa mágoa, se você parar para pensar o nome, mágoa, água, mágoa, é uma água o quê? Suja, podre, é uma água ruim, é uma água que adoece emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. O diabo sabe disso, então ele trabalha para atingir isso aqui, ó, seu coração. Ele trabalha, ele quer te ver de coração sujo. Por quê? Porque ele sabe que se eu sujar meu coração, eu não vou ver Deus. Quem é que vê Deus? Os limpos de coração. Então tem gente que saiu de relacionamentos, não pode entrar em outro, por enquanto, até que ela se resolva. Tudo que eu passei na minha vida, lutas, guerras, dificuldades, eu resolvi, eu não deixei nada sem resolver. Eu sou uma pessoa resolvida, eu sou uma pessoa leve, eu sou uma pessoa que eu não fico puxando assuntos de 99, de 2000, de 2010. Tem gente que quando fala com a outra pessoa se assusta. Misericórdia, você ainda lembra disso? É porque, Gerson, a mágoa, ela aprisiona a pessoa. Ela fica ali parada naquele dia, naquela palavra que ela ouviu, naquela reação que alguém teve com ela, ou que não teve com ela, passou por mim, não falou comigo, olha, essa pessoa não me atendeu. Então a pessoa fica presa naquele momento, e presa a quem feriu ela. Ela fica totalmente presa, ela não consegue viver o presente e nem o futuro. Ela continua todos os dias se ferindo,
Quem guarda mágoa dentro de si, ela está fazendo muito mais mal a ela do que a pessoa que magoou, do que a pessoa que falou algo contra ela. Por quê? Porque a pessoa fez isso uma vez, e ela, a própria pessoa, está fazendo isso todos os dias, todas as horas, todos os minutos e segundos da vida dela. Então, alimentar a mágoa, o ressentimento, não faz bem para você. Não é para a pessoa que te magoou. De repente, a pessoa que magoou, que falou mal de você, nem lembra mais que falou mal de você. E você está alimentando esse sentimento. Ela nem lembra nem de você, de repente. Mas você não esquece dela. Está preso a ela, está acorrentado a essa pessoa. E até quando? E a pessoa estraga seu dia, estraga seu final de semana, estraga quando alguém toca no assunto, no nome da pessoa. Aí você diz assim: bispo, mas foi uma traição. Bispo, mas foi uma apunhalada pelas costas. Bispo, mas foi uma coisa muito grave. Mas se essa árvore nascer, você acha que os frutos vão ser bons? Vão ser frutos o quê? Horríveis, podres. Às vezes já a pessoa foi traída pelo ex-marido. Hoje ela está em outro relacionamento, mas ela ainda está ferida com o ex-marido. E com isso ela não consegue ser feliz no atual relacionamento. A desconta de quem não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Essa pessoa nem conhece o ex-marido dela, mas ela traz todo aquele ressentimento dentro de si. Então não tem como sair coisa boa de dentro dela, porque está amarga. Como você disse, a água é ruim, é podre, está estragado dentro de você essa água. Não tem como sair água doce de dentro de você. E você aqui perdoa. E você não perdoa sentindo vontade. Você tem vontade de matar. Quando você perdoa, você está entregando nas mãos de quem? Não quer dizer que Deus não vai fazer nada, não. Mas sabe o que é que Deus mais gosta de fazer? Você sabe o que é que Deus mais gosta de fazer com quem te fez mal? Fazer você ficar bem, para que essa pessoa veja que Deus te abençoou. E você não guardou nada. Porque quando a gente entrega na mão de Deus, é uma entrega completa. É dizendo: Senhor, o que o Senhor vai fazer, ou se o Senhor vai fazer alguma coisa a respeito, é com o Senhor. O meu papel eu estou fazendo, cumprindo o meu dever de cristã, que é perdoar. Então, o que vai acontecer com essa pessoa não me importa, e eu nem quero o mal dessa pessoa. Eu entrego ela nas tuas mãos. O importante é que você ela saiu da sua vida, ou está na sua vida ainda, sem te fazer mais mal nenhum. Acabou, está resolvido, está na mão de Deus. Liberei, coloquei para fora, estou livre, cortei essa mágoa, acabou. E falam dela, você continua com o mesmo semblante, e não desestabiliza mais você, e não azeda o seu dia, não desequilibra você. Acabou, você virou a página, você colocou uma pedra, você rasgou a página, você está resolvido. De repente a pessoa vai até pensar que você tem alguma coisa contra ela, mas Deus é capaz de fazer essa pessoa depender de você, precisar de você, só para você mostrar que você está bem. Deu para você entender? Limpa o coração, resolve isso. Deus ele diz que a vingança pertence a Ele, e Ele sabe trabalhar do jeito dele, do melhor jeito. O melhor jeito não é que essa pessoa se dê mal, o melhor jeito é que você fique livre desse veneno. Amém? Vamos ao terceiro. Não vai dar para terminar todo, só se o bispo Renato fizer mais umas viagens aí, tá? Estou brincando. Diz assim: eu gosto, ele viaja, eu gosto, né? 3, qual é o terceiro? O domínio próprio é o machado que corta a raiva, os excessos e os vícios. Escute isso, por favor. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Eu não quero dizer que tendo o Espírito Santo eu nunca excedo. Eu excedo. Eu já errei. Eu já falei num tom com ela que não era para eu falar. Eu já reagi como não era para eu reagir.
Mas você vai aprender uma coisa agora. O domínio próprio, quando você tem, o Espírito Santo te acusa e você reconhece. Mas tem uma coisa, isso não acontece todos os dias, né? Não é aquilo que, olha, hoje eu me cedi, amanhã também, depois da manhã também, a semana, o mês, o ano. Não é um ringue na casa, né, já? Não, não é assim que funciona. Quando eu excedo, eu resolvo o problema. Quando ela, por exemplo, quando Rose excede, eu me coloco no lugar dela. Deve estar chateada com alguma coisa. Ela não é assim. Deve estar preocupada com alguma coisa. Eu não tenho medo dela, da reação dela de me envergonhar na frente dos outros. Ela não tem medo de mim. Quando a pessoa não tem domínio próprio, a mulher fica assim: ai meu Deus, minha família está aí, meu Deus, muda essa cara, criatura, muda essa cara, pelo amor de Deus. Coloca um sorrisinho aí. Sorrisinho, vai aí, faz, está todo mundo percebendo a tromba, vamos lá, criatura. Você fica com medo, a pessoa explode na rua, explode dentro de casa, explode na frente dos outros, na frente das crianças, porque ela não tem domínio próprio. Quem tem domínio próprio pode errar? Pode. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, não sou. Se você conviver comigo, você vê que eu não sou, Rose não é. Mas quando eu excedo, o Espírito Santo me mostra. E é uma vez na vida, outra na morte. Como ela disse, não é todo dia. Às vezes a pessoa está namorando, 6 meses de namoro já apanhou. Aí vem para o conselho: bispo, eu estou em dúvida, ele me bateu, mas se arrependeu. Caso, aí eu falo: se quiser morrer cedo, casa. Já mostrou que... Se quiser virar um saco de pancada, né? Vai em frente. Um saquinho para ele treinar. Porque 6 meses, o sujeito já bateu. 6 meses é um exemplo, não quer dizer que depois vai poder. Nunca vai poder. Quando você entende que a pessoa que vai viver com você precisa ter o Espírito Santo, é por causa disso. Porque na vida tem momentos tensos, difíceis, complicados, e quando a pessoa tem um domínio próprio, o Espírito Santo ajuda. Tem horas que você respira, tem hora que você conta até 10. Tem maridos que estão fazendo a mulher contar bastante, até 1 milhão. Tem mulheres também. Mas quando não tem domínio próprio, não é uma vez na vida, outra na morte, é todo dia, é nos gritos. Tem gente que não sabe conversar. Tem gente que a conversa dela é no 10. Meu Deus, a criatura está tão perto, para que gritar tanto? Eu falo assim mesmo, e você me conheceu assim. E aí tá os dois na guerra, né? Na briga, os dois estão assim, ó. Tem mulher que ela fica com medo, mas fica. Ai meu Deus, se meu marido é tão ciumento, é tão briguento, sabe, é tão nervoso, ele não espera entender. Tem mulher que fica com medo. Eu já atendi casais assim, que a mulher tinha medo do marido, porque pode acontecer de tudo. Quem não tem controle, acontece de tudo. É uma caixinha de surpresa, e fecha a cara mesmo, e fica invocado mesmo, e fala besteira. Eu não estou nem aí para sua família, não estou nem aí para seus filhos. Quer dizer, é tão feio isso te faz tão mal. O domínio próprio, se tem uma situação na frente dos outros, você espera chegar onde? Em casa. Quem não tem domínio próprio, é ali mesmo, meu amigo. Não precisa contar até 10 para ela pegar fogo, não. Ela pega fogo antes de chegar no 1. É guerra. Lembra daquela pregação que nós fizemos de quem? Pedro e a pedra. É guerra. Tem gente que é guerra. É complicado. Vai a 1000 assim de uma hora para outra. Calma, espera para conversar em casa.
O Espírito Santo, ele mostra quando a gente se excede, quando a gente passa do limite. Não, olha, esse tom de voz não foi legal, essa reação não foi legal, essa atitude com ele não foi legal, você não deveria ter feito isso, ou você deveria ter feito, você deveria tratar melhor o seu marido, ele te pediu uma água e você está reclamando, né? Se quiser, pegue você mesmo, faça, você perde totalmente controle com isso. Então, o Espírito Santo mostra. Então, ele mostra para quê? Para a gente reconhecer e mudar, pedir perdão, né? Para perdoar. Então, é necessário o Espírito Santo na vida de todos nós. Sem ele, o convívio fica impossível. Porque são pessoas diferentes, aborrece. Você acha que essa mulher aqui nunca me aborreceu? Você acha que eu nunca aborreci ela? Claro que já. Mas uma ajuda o outro a desenvolver o quê? Eu sei que tem maridos aí que tá ensinando é muito a mulher ter domínio próprio, porque essa daí tem mesmo. Essa daí tem muito, porque com o marido que ela tem, misericórdia, ela tem que acordar com domínio próprio, né? Mas arranque essa raiva, esses excessos, arranque, pegue esse machado do domínio próprio e mexa com você. Não vou mais fazer isso, não vou mais falar assim, não vou mais ser desse jeito, não vou ser mais inconveniente. De repente, a família dela não gosta de você por causa disso. Não gosta. A mãe, o pai percebe de longe. Você pode fingir que está bem, pode não dar satisfação, mas pega, porque a pessoa quando não tem domínio próprio é guerra. Ela quer ser muito controladora, ela sufoca muito. Ela é terrível, é terrível. Tem solteiros que evitam a convivência com outras pessoas. Usam a desculpa de que, eu gosto de ficar sozinho mesmo, no meu cantinho. Mas na realidade, solteiros, você não quer exercer o seu domínio próprio. É mais fácil você ficar sozinho. É mais fácil não conviver, porque quando a gente convive, pode ser com uma pessoa só a mais, a gente tem que exercer o domínio próprio. E, às vezes, o solteiro não quer. Agora, vamos ao quarto. Põe aí, eu vou orar com vocês agora. Tem muita coisa aqui, né? A fidelidade a Deus e mais o que? Juntei esses dois, fazer o bem ao próximo, são os machados que cortam o egoísmo e derrota o espírito de quê? Traição. Quer dizer, quando eu sou fiel a Deus, você sabe por que minha esposa confia em mim? Sabe por que ela confia em mim? Pergunta a ela. Pela comunhão que você tem com Deus, pela fidelidade que você tem a Deus. Ela sabe que se eu fosse traí-la, primeiro eu ia trair quem? Deus. O meu Deus. O meu temor a Deus, meu temor faz ela ficar tranquila e eu também ficar tranquilo. Agora, fazer o bem. Quando a pessoa casa com uma pessoa de Deus, a outra faz o quê? Bem. Isso reflete em quê? Em tudo. Isso reflete em tudo. Quando a pessoa é bem casada, ela cada dia está o quê? Melhor. Ela fica até mais bonita. Sabia disso? Sim, eu sei. Porque em casa eu vejo isso. Olha o quanto o nosso casamento te fez bem. Está dizendo que eu estou mais bonita, tá vendo? É hoje. Você vê que faz bem mesmo. A pessoa faz bem, a pessoa soma na sua vida. Sabe por que faz bem? Porque não pensa só em quem? Nela. Ela faz bem, ela se alegra em ver a outra alegre. O que eu puder para fazer puder fazer para ela ficar bem, eu faço. E eu sei que o que ela puder fazer para ficar bem, ela faz. Eu não gosto de ver ela mal. Se ela estiver mal, para o que tiver que fazer para dar assistência, para ajudar. Porque abaixo de Deus é a pessoa que eu mais amo. Eu não vejo Deus, mas eu mostro meu amor por Deus cuidando dela. Ela representa a igreja para mim e eu represento Jesus para ela. Nós vamos orar. Tinha mais. Tinha o que mais aí? A coragem e o que?
e a sinceridade são machados que cortam a hipocrisia e o medo. Seja sincero, seja sincero. Por mais feia que seja a situação, fala a verdade. A verdade te abençoa. A verdade faz Deus ficar do seu lado. A mentira, por mais que você venha bolar uma boa mentira, você está do lado do diabo e se torna filho dele, porque ele que é o pai da mentira. Por mais que venha tentar enfeitar a mentira, ela nunca vai ser bonita, ela nunca vai ser agradável. E a mulher, ela não quer ouvir dos outros, pelos outros, ela quer saber do marido. Então, marido, a empresa faliu, fala a verdade. Você está se sentindo atraído por outra mulher, fala a verdade. Seja qual for a verdade, ela é muito melhor do que a mentira. Quer dizer, a mulher não quer ser a última a saber. Peraí, ele dorme comigo, ele come comigo, ele está comigo há anos, ele mente para mim. Eu já falei para vocês, não tem casamento se ela mentir para mim. E eu sei também que não tem casamento se eu mentir para ela. Lá em casa não entra mentira não. Eu não aceito mentira. Eu não aceito mentira. Eu odeio mentira. Você quer me ver nervoso? Minta para mim, só mentir uma vez só. Eu não aceito mentira. A verdade é feia, horrível, é pesada, mas fala a verdade que a gente vai resolver o problema juntos. Mas não vem comer a verdade com mentira. E tem gente que é assim, você tem que estar puxando. E quanto mais você puxa, mais coisa você descobre. Porque não vomita logo, meu Deus. Teve um problema de traição. Aí a pessoa, em vez de chegar e vomitar tudo, a mulher fica: você traiu? Eu dei um beijo nela. Você deu só um beijo, rapaz? Te viram 2 vezes se beijando com ela? Foi 2. Aí chega outro, fala: eu vi 3 vezes. Foi 3. Foi 3 também. Quer dizer, perde toda a confiança. Não foi só com ela não. Teve mais. Não é assim que acontece geralmente. Machuca a pessoa, faz mal. Você destrói todo o amor que a pessoa sente por você. Você perde sua credibilidade, porque ela não ouviu de você a verdade. Não fica uma pulga, não fica um elefante. Tenha coragem. Deus falou para Josué: ser forte o quê? Corajoso. Deus falou para Paulo: coragem. Você teve coragem para fazer besteira? Então tenha coragem para falar verdade. Estou quase entrando no Apocalipse já. Assuma. Provoca não. Coloca aí o último. Um pacto com quem? É o machado que corta toda a força diabólica e toda maldição. Se entrega a Deus. Põe o machado aí em tudo que é raiz ruim da sua vida. Resolve sua vida. Isso aqui não tem preço não. Isso aqui não tem preço. Isso aqui é muito legal. Isso aqui dá uma força tão grande. Isso aqui nos abençoa. Isso aqui, às vezes, quando eu comento, se eu for na rua resolver algum problema para a igreja, onde eu estiver, quando eu comento que eu tenho 31 anos de casado, acertei, Tá de parabéns. 30, é porque eu esqueço, gente, eu esqueço. Dá até uma guerra na minha cabeça, né? Ela que fala: tá chegando o dia do aniversário de casamento. Ela que fala comigo isso. A gente fica tão envolvido, né? As coisas de Deus que às vezes passa isso aí. Às vezes não, quase sempre, né? Mas quando eu falo assim, 31 anos de casado, a pessoa fala: 31? Porque isso está ficando raro. Não vamos aceitar fracassar no amor, na presença de Deus, não. Vamos ser humildes. Pega os machados aí agora e vamos cortar. Já está em pé já? Fica em pé. Deu até para dormir hoje, não foi? Dormiu não, né? Não, o machado vai passar em você, hein? Eu queria orar por você. Eu queria que você saísse desse culto hoje com esse pensamento: eu vou mudar, eu vou melhorar. Eu não quero daqui a um mês estar sendo a mesma pessoa, não. Eu não quero no próximo ano estar do mesmo jeito, não. Eu quero melhorar.
Eu quero melhorar, eu quero melhorar em tudo. Eu quero melhorar como pastor, eu quero melhorar como marido, eu quero melhorar como homem de Deus, eu quero melhorar. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 32. 14, 32. Marcos 14, versículo 32, por favor. Marcos 14, 32. Quem já achou, levante aí a sua Bíblia. Ó Deus, em nome de Jesus, toma os meus pensamentos, a minha boca. Eu coloco todo o meu ser, eu estou aqui de corpo, alma e espírito para o Senhor usar. Que essa palavra possa ser entendida por esse povo. Que essa palavra possa abençoar, fortalecer, firmar esse povo na fé. Que essa palavra traga o entendimento que eles precisam, as respostas, as orientações, as direções. Dê ouvidos para que o teu povo te ouça. Em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Quando uma pessoa diz assim para mim: bispo, aquela palavra que o Senhor deu me abençoou, eu fico feliz, porque eu vi que a pessoa prestou atenção na palavra de Deus. O mais importante do culto é esse momento aqui. Eu considero o momento mais alto da reunião. É o momento de ouvirmos a voz de Deus. Na semana passada nós aprendemos com o Senhor Jesus, não foi isso? E hoje eu quero continuar aprendendo com Ele. Nós lemos semana passada Mateus, e hoje nós vamos ler Marcos 14, 32, e vamos tirar lições daqui. Se eu fosse colocar um título nessa pregação, eu iria colocar que tudo que está acontecendo com você, toda essa pressão que você está enfrentando, é porque você está perto da sua vitória. E eu queria ler com vocês aqui. Diz assim: e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter o quê? Pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai, basta, é chegada o quê? A hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Aí ele diz uma coisa no 42: levantai-vos, vamos, eis que está perto quem? O que me trai. Olha para mim agora, deixe a Bíblia aberta e preste bastante atenção no que nós vamos falar. O Senhor Jesus estava enfrentando um momento de muita agonia, de muita dor, um momento difícil, um momento que ele nunca tinha vivido antes. E naquele momento de pressão, ele chegou a pedir ao Deus Pai, se possível,
passasse aquele cálice, impedisse dele passar tudo aquilo, e a oração não foi respondida, e ele passou. Várias vezes você lê na Bíblia Jesus dizendo: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora, mas ali chegou a hora dele. E chega a hora para todo mundo de passar pelo Getsemane, de passar pela prova. Nem todos vão dar testemunhos, nem todos vencem. Por quê? Porque vencer não é fácil. Para vencer você vai ter que enfrentar o seu Getsemane, você vai ter que enfrentar as pressões, você vai ter que enfrentar os momentos difíceis. E é nessa hora que muita gente olha para trás, desanima, joga a toalha, se entrega. As pessoas que vencem, as pessoas que prevalecem, as pessoas que no Getsemane, na prensa, na dificuldade, elas não desanimam, é porque elas olham para o que vem depois das lutas. Tem gente que enxerga o que vem depois dessas guerras, o que vem depois dessas lutas que ela está enfrentando. Por isso que mesmo sendo perseguida, humilhada, traída, mesmo estressada, mesmo de cabeça quente, mesmo passando pelo que ela não gostaria de passar, ela está indo em frente, porque ela sabe que o que vem depois é muito grande. Quando te der vontade de parar, quando te der vontade de se entregar aos problemas, lembre-se que Deus tem coisas grandes para você. É difícil. Passar pelo Getsemane não é fácil para ninguém. Não foi fácil para o Senhor Jesus. Mas é o lugar que nós abrimos mão da nossa vontade e deixamos Deus fazer tudo do jeito dele, da maneira dele. No Getsemane não prevalece o que nós queremos, porque ninguém quer ser exposto, ninguém quer se estressar, ninguém quer esquentar a cabeça. E no Getsemane acontecem coisas que nos outros lugares não acontecem. Ele transpirou sangue. No Getsemane ele ficou sozinho. Ele não pôde contar com os discípulos, ele não pôde contar com ninguém. E no Getsemane é justamente nesse momento que fica você e a sua fé na palavra de Deus e mais ninguém. Ou você derrete se é uma pessoa emotiva, ou você prevalece se você tem sua fé apoiada na palavra de Deus. No Getsemane, muita gente acredita que é o seu fim, que você não vai conseguir. No Getsemane, muita gente pensa que você não vai ter forças para continuar. Mas quando você passa pelo Getsemane, que não é um lugar para você viver a vida inteira, é um período de trevas, é um período difícil, é um período que não estava nos teus planos, mas que Deus permite para trazer coisas grandes para a sua vida. O jardim do Getsemane representa muito, porque foi justamente no jardim do Éden que o ser humano entregou a autoridade dele ao diabo. E foi no jardim do Getsemane que o Senhor Jesus venceu o diabo. Foi ali. Foi ali que ele venceu as vozes do mal e se apegou à voz de Deus, que deu força para ele não desistir, não se entregar. Quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele estava nos ensinando que quando você vence na vida, você tem legitimidade, você pode falar para os outros: não desanime, porque eu também já passei por isso e eu venci. Hoje para nós a cruz não é símbolo de derrotas. A cruz para nós hoje é símbolo de vitória, porque ele venceu na cruz. Antes de vencer na cruz, ele venceu no Getsemane. Ele aceitou a vontade de Deus. Ele aceitou. Foi difícil, mas ele aguentou. Foi difícil, mas ele suportou. E a vontade de Deus prevaleceu. Não acabou no Getsemane.
depois teve a honra, depois teve a vitória. Então creia que para cada lágrima que você derrama, Deus tem vitórias para você. Cada luta que você enfrenta, Deus tem honra para você. Cada momento difícil que você enfrenta na sua vida, tem um plano de Deus ali. Você tem que entender que certas coisas não são por acaso. O diabo, ele investe, o mal, ele investe pesado. Ele tenta de um lado, ele tenta do outro, ele usa pessoas, ele faz de tudo para que você se entregue no momento difícil da sua vida. Ele faz de tudo. Mas quando ele vê, mesmo ele fazendo de tudo, e você buscando forças em Deus e continuando, ele fica desesperado, porque ele sabe que Deus vai te honrar. No Getsemane você tem que escolher: ou para ou continua, ou se entrega ou continua sangrando, gemendo, lutando e indo até o final. Todos nós enfrentamos o Getsemane, todos nós. Não queremos, mas ele vem e nos expõe e nos estressa e nos faz ficar de cabeça quente, e chega a um ponto que nós não imaginávamos. Chegamos no nosso limite. Mas depois do Getsemane tem a honra de Deus, tem a vitória. No Getsemane nós clamamos mais alto, nós clamamos mais forte. No Getsemane nós ficamos na dependência de Deus. E tem uma coisa: no Getsemane, as pessoas que querem ganhar em cima de você, te explorar, te enganar, no Getsemane as máscaras caem e Deus te mostra quem é quem. Você fica só, mas Deus mostra quem é quem. Deus revela os Judas, Deus revela aqueles que pareciam que estavam do teu lado, mas na hora H não estava. Na sua hora você entende que seu amigo é Deus, é você e Deus, Deus e você. Aí você diz assim: poxa, se eu soubesse que fulano era um Judas, eu não tinha me aberto, eu não tinha feito tanto por ele. Para o Senhor Jesus foi mais difícil, porque ele já sabia que Judas era o traidor, e ele teve que suportar. E nós não sabemos quem são Judas, mas no Getsemane as máscaras caem e você continua na sua fé. Mas do mesmo jeito que nós não sabemos quem são Judas, Jesus já sabia. Nós não sabemos o que Deus tem pela frente, mas Jesus sabia que para ele Deus tinha coisas grandes. E eu creio que para você Deus tem coisas grandes. É difícil, porque Jesus estava querendo contar com os discípulos e falou para eles: me ajudem, ora aí, vigia comigo pelo menos 1 hora. E chegava lá, estavam dormindo, os olhos estavam pesados, eles estavam com sono. E Jesus pensou: estou só, agora é só eu e o Pai e eu. Agora é minha hora, eu tenho que vencer isso aqui. E eu pergunto para você: ele se entregou? Ele jogou a toalha? Não. Mas hoje ele tem um nome poderoso acima de todos os nomes. Não tem um nome que se compare com o dele. Hoje toda a autoridade e todo o poder está nas mãos dele. E foi no jardim, aonde o diabo tinha vencido o homem, que ele venceu o diabo. Então é nessa luta, é nesse lugar, é nessa área que você está enfrentando os piores momentos, as piores dificuldades, que você vai dar os seus maiores testemunhos. É nessa área. A cruz para nós hoje simboliza muito, simboliza a vitória de Jesus sobre o mal. Eu não conheço você, olhando para você, não dá para eu imaginar o que você está vivendo. Não dá. Talvez se você conversar comigo, pela situação que você está vivendo, está tão tensa, tão difícil, que você não consegue nem explicar.
Eu já atendi pessoas que falam assim: Bispo, ora por mim, porque a coisa está tão feia que eu não consigo nem explicar a minha situação. Não estou entendendo nada. Esse momento do Getsemane é cruel. Não são todos que prevalecem, porque você é exprimido e tem que sair alguma coisa de dentro de você. Alguma coisa tem que sair dentro de você. Ou sai medo, ou sai murmuração, ou sai fé, sai confiança. Porque você é exprimido. E você tem que saber o que está dentro de você. E é nos momentos difíceis que nós nos conhecemos. É nesse momento difícil que nós sabemos a qualidade da nossa fé. Porque tem gente que nesses momentos difíceis se entregam. Nesses momentos difíceis, perto da vitória, elas não aguentam a pressão que estão enfrentando. Então, use a fé com inteligência. Não é à toa que estão implicando com você. Não é por acaso que estão pegando no teu pé, te caluniando, te perseguindo. Não é por acaso que as coisas têm tomado um rumo tão estranho na sua vida. É porque o mal está fazendo de tudo para você desistir. Mas se você é uma pessoa de fé, você fala em alto e bom som: eu não vou desistir. Amém? Eu não vou parar. Se você é uma pessoa de fé, pode estar muito feia a sua situação, pode estar muito difícil, e gente até torcendo para você parar, mas esse gostinho você não dá nem para essas pessoas, nem para o mal, que é louco para ver você jogar a toalha. O Getsemane representa um momento que ninguém quer passar. Um momento que dói. Um momento que você diz assim: Deus, por isso eu pensei que eu não passava na minha vida não. Com a idade que eu tenho, depois de ter trabalhado tanto, por isso eu não imaginava não, que eu passaria. Mas você passa. E você aceita passar. Você aceita Deus trabalhar do jeito dele. Você deixa a sua vontade na mão de Deus. Você se esvazia de você. Porque você é exposto, humilhado. Falam de você. Falam de uma maneira que você não gostaria que falassem. Chega ao seu conhecimento. Chega aos seus ouvidos o que você não gostaria de ouvir. O mal tenta te aborrecer, só estando vazio de si, para sair o melhor. E nesse momento difícil você falar: diabo, você pode fazer o que for, mas você não vai conseguir tirar minha fé. Te espreme, mas sai confiança. Te espreme, mas sai uma fé madura. Te espreme, mas sai uma certeza que Deus é com você. Diabo, vem, e agora? Como é que vai ser? E não vai dar certo. E se não acontecer isso, se não acontecer aquilo. E você fica alimentando: Deus é fiel. Deus prometeu, estou apoiado na palavra dele. Eu sei que tem pessoas que desanimaram muito perto da vitória dela. É triste. Depois de ter passado tantas coisas, pertinho da vitória, a pessoa se entregou. Mas tem gente que é Deus que está sustentando. Ela já está com a mão quase na vitória, mas o que ela está passando não é qualquer um que aguenta não. Não é qualquer um que suporta não, porque não tem alívio não. A pressão só aumenta. É lugar de prensa. É lá que espreme, é lá que prensam as azeitonas e sai azeite. Eu não sei o que está saindo de dentro de você, mas não tem como dar testemunho sem passar pelo Getsemane. Não tem como ter o maior testemunho sem passar pelo Getsemane. Não tem. Não tinha como Jesus ter a vitória que ele teve sobre todo o mal se ele não passasse pelo que ele passou. Ele até tentou não passar. De repente você fez de tudo para não passar pelo que você está passando. De tudo. Mas você está passando.
De repente você teve que voltar a morar onde você não queria morar, a depender de quem você não queria depender, a viver o que você está vivendo. Mas se Deus está permitindo, não fica preocupado não, porque depois desse Getsemane tem vitórias, e você está perto disso. Fique em pé e diga: eu estou perto da minha vitória. Fala com fé: estou perto da minha vitória. Será que você crê nisso? Será que você crê? Será que você consegue ver tudo o que está acontecendo como sinais de que você nunca esteve tão perto da vitória? A vitória que o Senhor Jesus teve depois do Getsemane dividiu o mundo. A vitória que Jesus teve no Getsemane, ninguém conseguiu apagar. Foi a maior vitória dele. De repente, você está perto da sua maior vitória. Eu não sei que vitória é essa. Eu não sei o tamanho da sua luta. De repente a pressão está tão grande que as suas orações estão igual do Senhor Jesus, repetidas. Você está o tempo todo: Senhor, Senhor, Senhor. As mesmas orações, tamanha é a agonia que você está vivendo. Eu sei que não foi fácil para ele. Eu sei que foi pesado ali no Getsemane. Eu sei que ali ele foi espremido como nunca antes. Mas ele aguentou. Se você quer fazer a diferença, aguente. Deus te trouxe aqui para dizer que você está perto da sua vitória. Aguente. Aguente a sua vitória. Deixe Deus fazer do jeito dele, da maneira dele. Pô, bispo, eu queria tanto que ele fizesse isso, que ele fizesse aquilo. Tem horas que eu acho até que ele falhou, porque de onde eu estava esperando não aconteceu. Entregue a sua vontade a ele. Entregue. Você está aí cheio de planos, cheio de vontades. Pô, meu Deus, estou com vontade de resolver isso, de resolver aquilo. No final vai dar tudo certo. Mas aguenta esse Getsemane. Tem 2 semanas que nós estamos falando sobre isso. Aonde o diabo te envergonhou é onde você vai dar testemunho. Aonde está essa guerra sendo grande, aonde está essa guerra que só aumenta, vai ser a área que Deus vai usar para você glorificar o nome dele. Você vai poder dizer: eu venci, gemi nessa área, chorei, mas Deus pegou minhas lágrimas e transformou em vitórias. Deus pegou minhas lutas, minha confiança, minha fé nele. Deus me espremeu, mas não saiu besteira de mim. Hoje eu vi um homem dar um testemunho aqui à tarde. Ele disse: eu vim num culto que o senhor pregou aqui sobre sair do espírito, e era quando eu perdia para o mal, porque eu ficava de cabeça quente, eu ficava nervoso, eu brigava comigo mesmo, eu brigava com pessoas que queriam me ajudar, e eu perdia para o mal. Mas naquele dia eu entendi que eu tinha que parar de ficar nervoso, parar de falar besteira, parar de ficar na carne. E eu comecei a me controlar, eu comecei a entregar minha vontade a Deus. Minha vontade era de explodir, eu não explodia. Era de perder a paciência, eu não perdia. Era de falar besteira, eu não falava. E o mal me espremendo e saindo melhor de mim. E hoje minha vida mudou. Nós vamos orar aqui. Estou falando isso porque tem uns nervosinhos, as nervosinhas. Vê se você se acalma, tá? Porque a nossa ira não produz justiça, só te atrapalha. Na carne você perde. Você já deve ter visto uma pessoa endemoniada e várias pessoas tentando segurar e não consegue. Só fica com a força do diabo. E põe camisa de força e todo mundo segura. E vai uma pessoa ali no espírito: em nome de Jesus, seja amarrado. E a pessoa fica bem. Manda o mal embora, a pessoa fica bem. Eu já vivi isso. Eu já vivi. Eu estava passando lá em Minas Gerais. Eu era pastor ali no Olegário Maciel. E eu estava passando e eu vi uma viatura com 4 policiais tentando segurar uma pessoa e não conseguiam de jeito nenhum. Mas
apanharam legal. E conseguiram jogar dentro do carro, bem na hora que eu estava passando. E eu me apresentei e falei: eu posso fazer uma oração por essa pessoa? Ela está com problema espiritual. Olha o olho dela, olha a voz dela. Eu sou pastor daquela igreja ali, ó. Se você quiser entrar na viatura, você entra. Falei: pode deixar. Entrei, a pessoa estava manifestada, mandei o mal embora, a pessoa ficou boazinha. Falei: agora leva ela ali que eu vou atender ela. Na carne você não vence não, tá? Você fica nervoso na sua empresa, no seu comércio, e fala palavrão e fala besteira, e o diabo amarra, porque está sendo pior de você. Sua mulher fica preocupada com você, seu marido fica preocupado com você, porque desse jeito você não vai vencer. É no espírito, é na fé que a gente vence o mal. É passando por lutas e confessando a vitória. É passando por guerras sem entender nada e dizendo: Deus, o Senhor é comigo, o Senhor me escolheu para coisas grandes e vai dar tudo certo. É sendo espremido e só sai o melhor. Mas eu queria que viesse aqui na frente você, que o diabo está fazendo de tudo, o mal está fazendo de tudo para você perder sua fé, para você desconfiar de Deus, para você ficar com medo, para você se entregar, para você parar. E você não quer derreter não, você quer prevalecer diante dessa luta, porque você crê que você está perto da vitória. Mas está uma guerra para você. Mesmo sem apoio de ninguém, você vai vencer. Escute o que eu estou te falando. Mesmo sem apoio de ninguém, Deus vai mostrar que é com você. Esses bloqueios não te atendem, te bloqueiam, dizem que estão sem tempo para te ouvir. Fica tranquilo. Tudo isso é o diabo para te desanimar. Tudo isso é o mal para te desanimar. Aí você depende de uma pessoa, conta com a pessoa. Me bloqueou, meu Deus. Te olha atravessado, deixa olhar. Te julgam. Quando precisou de você, estava com a carinha tão boazinha, uma conversinha tão levinha. De repente você está pedindo coisa, nem dinheiro.